Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Inova Mac, movidos pela inovação. Sejam muito bem-vindos em mais um programa Universo Mais. E no programa de hoje você confere um bate-papo super bacana com a esteticista Vânia Silva, que vai falar sobre a importância do uso do protetor solar. Também temos uma entrevista muito legal com uma professora e um aluno da Faculdade de Odontologia da Unesp de Araraquara. Isso e muito mais você confere aqui no nosso programa. Então vamos começar o programa? Quadro da Vila Copos, a vida é uma festa. Sabe quando dá vontade de comer aquele docinho no meio do dia? Então, aqui na Vila Copos você encontra essa e muitas outras opções. Aqui você encontra paçoca, pé de moleque, doce de leite, doce de abóbora com coco, batata doce, suspiro, Maria Mole e muito mais. Então não perca tempo, vem pra cá, Vila Copos, a sua vida é uma festa. E a diversão não pode parar, então fique aqui com a gente que agora você confere aí de casa uma entrevista super bacana diretamente do estúdio com a esteticista Vânia Silva. Agora aquele assunto que faz parte da nossa rotina. Como evitar o envelhecimento precoce, queimaduras e até mesmo o desenvolvimento de algumas doenças de pele. E quem vai conversar um pouquinho aqui conosco sobre este tema é a esteticista Vânia Silva. Seja muito bem-vinda, Vânia, novamente no nosso programa. Obrigada. Vânia, tomar sol faz mal à saúde? Hoje faz. Hoje o sol ele está muito mais agressivo, a radiação ela é muito mais intensa. Então nós devemos evitar alguns horários, né, durante o dia. Nós temos dois tipos de radiação, três, tem uma curiosidade. A gente tem a radiação UVA, que é a radiação que ela tem desde o nascer do sol até o pôr do sol. Ela é responsável por atingir as camadas mais profundas da nossa pele, então ela é responsável por envelhecimento precoce, ela é responsável por manchar a pele, né? Então ela traz esses malefícios, ela traz as manchinhas mais profundas, desenvolvimento de melasma, essas manchas que a gente tem aí, né, desenvolvido aí com o tempo. E a gente tem a radiação UVB, que ela atinge as camadas mais superficiais e a gente deve evitar essa radiação entre 10 e 4 da tarde, sem a devida proteção, né, sem o uso do protetor, se a gente puder usar bonés, né, outros óculos de sol, outros tipos de proteção além do protetor solar. Sim. Essa radiação ela é responsável por queimaduras, responsável por manchas senis, que são as manchas mais superficiais, sim, e responsável também pela formação do câncer de pele. Então ela que é a mais perigosinha mesmo. O que significa o FPS, que é mais uma sigla que a gente encontra nos produtos? Então o FPS significa fator de proteção solar. Então, ele determina o fator de proteção. O que é o fator de proteção? Fator de proteção 30, 50, 70. Então, esse é o FPS. Por exemplo, como eu vou saber qual o fator que eu devo utilizar na minha pele? Como que eu consigo averiguar isso? Então, geralmente, a gente recomenda, né, acima de 30. Então, se uma pele for bem branquinha, uma pele morena, 30 é suficiente. Porque ele já tem a melanina ali, a barreira, né? Então 30 já vai ter uma boa proteção. Uma pele branquinha, 50, 70 para cima. Porque o que vai determinar o FPS? O FPS é o tempo de proteção. Então se eu tenho um FPS de 30, eu vou colocar aí que ele vai me proteger 30 vezes mais e eu vou ter uma proteção de 150 minutos, de mais ou menos aí de 2h30 a 3 horas. Depois disso eu tenho que reaplicar. Então se eu quero uma proteção maior, então eu uso um FPS maior, porque eu vou ter uma proteção mais longa, então eu não preciso ficar repassando. Lembrando que se suar, molhar o rosto, tem que repassar o protetor, porque a gente tira, enxugou o rosto com a toalha, tem que repassar,
Porque aí você diminui a eficácia do produto, você está removendo o produto da pele. Sim, era isso mesmo que eu ia comentar com você. Dependendo do ambiente que eu estou, eu tenho que me atentar que nem sempre aquele determinado momento vai ser o suficiente para a proteção da minha pele. Por exemplo, piscina, praia, parque de diversões aí que o pessoal frequenta bastante. Então, isso interfere bastante. Interfere. Entendi. E existe também mais uma curiosidade aqui nas siglas, que é o PPD. O que ele significa? O PDD, ele é uma sigla em inglês, que ele significa Persistent Pigment Darkening. Gente, eu não falo inglês, tá? Mas ele na verdade, o PDD, ele é a mesma coisa que o FPS, mas hoje ele é de uso, ele tem que ter, né, no protetor solar, porque ele protege da radiação UVA, que é a radiação mais agressiva. Então, ele tem o FPS protege o UVB e o PDD protege o UVA. São as mesmas coisas, mas que hoje é obrigatório porque os raios estão muito mais agressivos, né? Legal. E isso interfere pele feminina, pele masculina ou não? Não interfere. É a mesma coisa, é a mesma eficácia. Só quando a gente se trata de crianças que isso altera, né? Hoje é recomendado crianças a partir de 6 meses, né? Já pode usar protetor solar de uso infantil. A diferença é que os protetores infantis, geralmente eles são protetores físicos, que a gente tem 2 tipos de protetores. A gente tem o físico e a gente tem o químico. A diferença é que o físico, a radiação ela vai bater e vai refletir, a pele não vai reabsorver. Então, isso é mais indicado para crianças, para idosos, pessoas que têm a pele mais sensível. Só que assim, ele não é muito aderido pela população, assim, não é uma forma cosmética tão agradável, ele fica branquinho quando a gente passa. Mas a vantagem dele, que você passou, você já tem a proteção imediata. Já o outro, que é o químico, ele já tem uma forma cosmética mais agradável, que já é aquele que você passa, já absorve. Só que qual é a diferença dele? A radiação ela vai penetrar na pele, só que ele tem um papel de dissipar essa radiação e transformar ela em menos dela, não fica dano, ela não causa danos na nossa pele. Tem uma absorção maior. Não, a pele vai absorver essa radiação e vai dissipar. Então, ela não vai trazer os danos celulares, tá? Então, ela só vai dissipar e vai transformar essa radiação em não nociva. Essa fórmula, ela é mais utilizada e é mais aceita. Só que tem que passar ela 30 minutos antes da exposição solar. Então, tem um tempo aí de preparo antes de se expor ao sol. Passa, espera 30 minutinhos e depois pode sair. Legal. Vânia, você também fez uma demonstração aqui para nós da quantidade exata que nós devemos utilizar aí na hora de fazer o uso do protetor solar. Isso, eu trouxe a regra mais básica, que são a regra dos 3 dedos que a gente usa, considerando que essa regra dos 3 dedos, ela é considerável o rosto, o pescoço e o colo. Então, a gente usa um dedo no rosto, um dedo no colo e um dedo no pescoço. Também a gente tem a regrinha da colher de chá, que não é tão mais fácil, então essa dos 3 dedos é mais utilizada. Então fica a dica aí, você de casa, não esqueça, 3 dedinhos, que aí você vai conseguir colocar a porção certinha, né, Vânia? Sim. De acordo com o tamanho do dedo da pessoa, já é o suficiente para aquela parte do corpo. Isso, porque o homem ele tem um dedo maior, então a quantidade vai ser ideal para o rosto dele. Lembrando que o homem ele tem um rosto maior, né? Então ele é maior, mas a quantidade vai ser ideal aí certinha para proteção. Que legal! E outra dica super importante agora é para as mulheres, maquiagem. Trabalho com maquiagem, vivo de maquiagem. Como que eu faço? Eu tenho que passar o protetor solar. Hoje tem nos mercados os protetores com cores. Então tem alta cobertura, média cobertura, mas pode passar o protetor por baixo e vir com a base passar por cima, sem problema. Lembrando que o protetor sempre tem que vir antes. Existe um tempo também? Passo antes, depois eu passo a maquiagem? Não, você pode passar e a única coisa, se for o protetor físico, o químico, desculpa, tem que passar 30 minutinhos antes.
Existem algumas bases que elas são protetoras. Eu tenho que me alertar a alguma identificação antes de utilizar, acreditando que aquele seria o protetor? Então, as bases, alguns cosméticos, né, eles têm que se atentar assim, que alguns cosméticos eles entram no mercado como cosmético. Então, eles não têm o PDD. Então, tem que se atentar a isso. Porque às vezes você vai ter a proteção FPS, que é a radiação lá, UVB, mas você não vai estar se protegendo da radiação UVA. Então tem que se atentar bastante a isso. Então fica a dica aí, mulherada, anota, porque isso é importante. Eu sei que no dia a dia isso passa muito batido nas nossas vidas, né? Passa. Então a gente precisa ter essa atenção. E hoje o acesso à informação tá aí, né, Vânia? A gente pode estar consultando isso para que vocês não percam tempo aí e acaba prejudicando a pele a longo prazo. Outra coisa importante aqui que a gente pode estar trazendo para os nossos telespectadores, quais as dicas que você deixa aqui para que a gente possa ter esse cuidado diariamente? Então, eu sempre falo assim para os meus pacientes que vão na clínica, você usa protetor solar? Então, assim, tem pessoas que não têm esse hábito. Então, antes de começar um tratamento, a pessoa ela tem que ter o hábito, porque assim, ela não vai estar só protegendo a pele dela, ela vai estar cuidando da saúde. Então, o uso do protetor hoje, ele é muito essencial. Não somente para evitar envelhecimento precoce, mas também para evitar manchas. Hoje a gente vê, eu recebo muito casos de pessoas que têm mancha, e isso incomoda bastante, isso mexe com a autoestima da pessoa. Então o uso do protetor, ele te previne, né, para que você não tenha essas manchas, e você está se prevenindo também de um câncer de pele, de algo mais grave ali, né? Então você está trabalhando ali a saúde da sua pele. Antes de eu trazer até uns mitos e verdades aqui, as mãos, tirando um pouco da questão de só face, as mãos é algo muito importante. Eu falo isso porque no dia a dia a gente pode perceber que a gente vai ficando com algumas manchinhas e principalmente aqui nessa parte próxima ao dedão, né? O mesmo protetor eu posso estar utilizando para rosto, para corpo, ou tem alguma diferença? Tem diferença. Hoje a gente tem os protetores de rosto e a gente tem o protetor de corpo. A diferença é que os protetores de corpo, eles são mais consistentes, porque a pele do corpo ela é mais grossa do que a pele do rosto. Então a gente precisa de uma base ali que tenha uma aderência maior. Certo. E esse do corpo é o que eu vou utilizar nas mãos? É o mesmo. É o mesmo, né? É o mesmo. Existe uma frequência, o corpo também no dia a dia, porque a gente dirige, fica com exposição o tempo todo. É a mesma regra do rosto. É a mesma regrinha, né? E agora uns mitos e verdades que a gente pode trazer aqui. Qual deles você poderia citar aqui para nós? Entre as diferenças que o pessoal pode se atentar em casa. Então, protetor dentro de casa, uso ou não uso? Então, depende. Se você não tiver com as luzes acesas, que essas luzes também mancha. A luz do celular, a luz da televisão. Então, tipo assim, você não vai ficar exposto muito tempo, as luzes estão apagadas, não precisa usar protetor. Vai ficar debaixo de luz, vai ficar exposta à radiação, luz visível, protetor solar. Acordei, estou dentro de casa, não vou sair, não vou tomar sol, não vou fazer nada. Preciso passar? Não precisa. Não preciso. Não precisa. E hoje também existem cosméticos que já vêm com a proteção luz visível. Então hoje, né, a tecnologia da cosmetologia ela tá alta. Então já existe hoje alguns cremes, né, de uso diário que você já tem uma proteção luz visível. Luz visível, que é essas lâmpadas e a luz da TV e do celular. Essa regrinha, antes da gente encerrar aqui as dicas, porque são enormes, as dicas são várias, né? Tempo nublado, exposição ao sol diariamente no dia a dia, enfim, isso interfere na mesma regrinha da luz? Tem que usar tempo nublado, porque a radiação ela fica escondida. Às vezes não tem o sol, mas a radiação ela está sendo emitida. Ela existe. Saiu, tem que usar. Então fica a dica, gente, não é porque eu estou dentro de um ambiente fechado com uma luz que eu não estou sendo agredida dessa luz, a minha pele não está sendo agredida por esta luz. Está nublado, por favor, passem, porque querendo ou não a luz está ali, está sendo emitida na sua pele. Então todo cuidado é pouco e a gente precisa se atentar para envelhecer com a qualidade, né, sim, nas nossas uma pele peles. mais saudável, uma pele mais bonita, né? É isso aí, Vânia, muito obrigada pela sua participação, pelas suas dicas e orientações aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite.
É isso aí, gente. Continua aqui comigo que agora nós vamos ver algumas entrevistas para saber como que está a movimentação no Parque de Diversões Moretti, lá no Shopping Jaraguá. E nós continuamos aqui no Parque de Diversões em Araraquara. Eu encontrei a Michele, que está aqui hoje prestigiando. Michele, o que você está achando? Nós estamos adorando o parque, é a primeira vez que a gente está vindo. Eu aproveitei a oportunidade para trazer os dois, já brincamos e agora a gente vai lanchar. Aí, que legal. O que você achou do parque? Legal. E você, gostou? Legal. Obrigada, Michele. E o programa Universo Mais continua aqui no Moretti Parque, então vem com a gente que eu encontrei uma família super bacana que está aqui hoje se divertindo. Eu estou aqui ao lado do Daniel. Daniel, o que você está achando do parque? Estou achando ótimo, vamos passear aqui, trouxe minha filha para poder se divertir. Muito bom ter o parque aqui no shopping. E tem um detalhe, né? O Daniel é natural aqui de Araraquara, mas está a passeio. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Nós moramos em Manaus, viemos a passeio ver a família e aproveitamos a oportunidade de trazer a criancinha para brincar um pouco. Juliette, a esposa do Daniel. Juliette, o que você está achando desta oportunidade de estar aqui hoje? Nós estamos adorando muito, né? Relembra muito a minha infância, que eu ia com meus pais, e poder trazer a nossa filha aqui tá muito legal. Gostando demais do passeio. Que bacana! E a minha entrevistada aqui especial, a Alice. Alice, o que você está achando do Parque de Diversões? Eu amei esse dia. E eu estou vendo que você já ganhou uma lembrancinha aqui, é isso mesmo? Eu nunca tive um slime na minha vida. O que você ganhou? Conta pra gente. Um slime e um poppet eletrônico. Nossa, então hoje é diversão garantida. É. E vamos para um breve intervalo no segundo bloco. Tchau, gente! Ai, vai descer! Eu tenho Estamos de volta, quadro Inova Mac, movidos pela inovação. De volta ao estúdio, conferimos a próxima entrevista. Uma pesquisa está sendo realizada na Faculdade de Odontologia da Unesp, aqui de Araraquara, que estuda mulheres que apresentam DTM e enxaqueca. E quem vai conversar com a gente um pouquinho mais sobre este assunto é a professora Daniela Gonçalves, da Odonto Unesp, e também o cirurgião dentista e doutorando Marlon Ferreira. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso programa. Obrigada. Daniela, para que as pessoas entendam um pouquinho mais sobre a pesquisa, o que significa DTM? DTM é uma sigla que significa disfunção temporomandibular. Ela diz respeito a um conjunto de problemas que podem acontecer nessa região da face, dessa articulação à frente do ouvido, e ela se manifesta com sintomas dolorosos, dificuldade às vezes para mastigar, para abrir bem a boca, para movimentar de diferentes maneiras a boca. E a enxaqueca, né, que também vem em conjunto com essa DTM. Isso, a enxaqueca já é uma situação de... a gente às vezes até usa, né, Malu, a nomenclatura de forma errada, porque enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, é um tipo de cefaleia. Mas ela é um tipo específico porque ela não é qualquer dor de cabeça. É um tipo que a gente nasce, já quem tem enxaqueca tem uma característica, né, hereditária, você vai ter pessoas na família que tenham também enxaqueca, e ela se manifesta com um tipo específico de dor de cabeça, mas inclusive ela não é só a dor de cabeça, né, a dor de cabeça faz parte do quadro, mas o que torna a enxaqueca muito conhecida é a própria dor de cabeça, porque costuma ser uma dor bastante intensa. As pessoas geralmente ficam ali 2 a 3 dias sofrendo com aquela dor, às vezes com dificuldade de trabalhar, né? Uma dor
que é latejante, como se o coração batesse na cabeça, muitas vezes é de um lado só da cabeça, né? E além disso, ela tem uma característica muito marcante que ela vem acompanhada de sintomas como náusea, às vezes vômito, a intolerância à luz, que a gente chama de fotofobia, a intolerância ao barulho, que é a fonofobia, mas intolerância mesmo, do tipo, se a pessoa sai num lugar mais claro, a dor de cabeça aumenta, não é só que ela fica desconfortável. E ela também não pode fazer nenhuma atividade física, mesmo que de rotina, subir uma escada que ela está acostumada todos os dias, isso faz a dor de cabeça piorar. Então, ela é uma característica específica. E o nome popular é enxaqueca, mas o nome científico, vamos dizer assim, dela é migrânia, né? Então, tem muitos tipos de dores de cabeça que as pessoas podem experimentar na vida, cefaleia do tipo tensão, enfim, várias outras. Mas a enxaqueca, ela tem essas características bem específicas. Então, temos que ter uma atenção aí nas características mesmo para identificar o problema, né? Identificar a enxaqueca realmente. Exato. E por que as mulheres? O porquê da pesquisa voltada para as mulheres? Porque assim como a maioria das dores, a cefaleia, as enxaquecas, desculpa, e as DTMs também, elas são mais prevalentes em mulheres, quer dizer, elas acontecem mais em mulheres do que em homens, 2 vezes mais, às vezes até mais. E principalmente nessa faixa etária de mulheres adultas e jovens, entre aí os seus 20 e 50 anos de idade. Tem uma influência hormonal muito grande, inclusive mulheres que têm enxaqueca costumam ter no período pré-menstrual, né? Então, ela tem uma variação de acordo com os hormônios, né? E as mulheres sofrem mais alterações hormonais ao longo da vida. E também tem uma questão relacionada a estresse, né? Quer dizer, você nasce, como eu disse, com enxaqueca, mas a DTM pode se desenvolver muito baseada no estresse e a enxaqueca também pode piorar mediante ao estresse. Então, tem várias características aí da vida da mulher hoje em dia, né? Que predispõem e essas duas condições acontecem com muita frequência nas mesmas pessoas. E a pesquisa é justamente para entender melhor por que elas acontecem com tanta frequência associadas nas mesmas pessoas. E como que essa pesquisa está funcionando? Como que eu posso chegar até ela? Então, nós temos um telefone de contato, né? O Marlon depois pode informar, e as pessoas podem entrar em contato por esse número, pelo WhatsApp, e a gente vai fazer a inscrição da pessoa, né, para essa avaliação, né? Então, tem que preencher uma série de requisitos, mas o principal é ser mulher e ter entre 18 e 50 anos de idade. Como que é o procedimento dentro da pesquisa, né? Como que o paciente é avaliado? Então, a paciente primeiro ela vai ser marcada, né, através do nosso canal do WhatsApp, né, pelo número do celular. E aí, a partir desse contato que a gente faz com a paciente, a gente faz uma série de perguntas para ver se ela se encaixa nos critérios da pesquisa. Se encaixando nos critérios, a gente marca uma consulta inicial com essa paciente. E nessa consulta a gente faz a aplicação de questionários em relação à dor que ela sente. A gente também faz algumas perguntas relacionadas ao estilo de vida, aos dados socioeconômicos da família, da pessoa. E a partir desses dados a gente consegue coletar as informações necessárias para a pesquisa. Além de questionários, também a gente faz a coleta da saliva da paciente. Então, a paciente, nessa consulta inicial, ela vai ser submetida, né, a esse processo de coleta de saliva, e aquelas pacientes que têm enxaqueca, né, que foram diagnosticadas através dos questionários com enxaqueca, elas vão retornar, né, novamente para a faculdade, para a gente fazer uma segunda consulta, e aí nessa segunda consulta a gente faz novamente a coleta da saliva. Então, para a paciente que tem enxaqueca, serão 2 consultas. Para a paciente que tem somente DTM, seria apenas uma consulta. Então, após toda essa fase, né, inicial da coleta de dados, a partir daí, a gente começa o tratamento da paciente na faculdade, caso ela tenha DTM. E caso a paciente ela tenha enxaqueca, a gente encaminha para outro serviço, né, para que ela seja atendida por um especialista da área, que no caso é o neurologista. Que legal! E como que funciona a questão da saliva, né? O que ela casa com a pesquisa, né? Tanto com a DTM ou enxaqueca específica? Então, na saliva, né, a gente consegue detectar várias substâncias que estão presentes, né, nesses quadros de dores de cabeça, como, por exemplo, a migrânia e também a dor de cabeça associada à DTM. Então, a partir da análise da saliva, a gente consegue identificar quais são essas substâncias que estão ali presentes, né, em comum nessas 2 condições.
Identificando assim a presença, né, de substâncias específicas dessas condições, a gente consegue, né, investigar melhor qual que é essa associação, né, da DTM e da enxaqueca, por exemplo. E aí, a partir disso, a gente pode procurar, né, a gente consegue estabelecer uma base para futuros tratamentos, né, com base na presença ou não dessas substâncias que estão presentes na saliva. É uma pesquisa aí super interessante para você, mulher, que se identificou aqui com este tema. Por favor, procurem-os, porque é muito importante, né? É um tratamento, está aí disponível aqui na nossa cidade para a gente poder conhecer um pouquinho mais. Para quem quiser fazer parte dessa pesquisa junto com vocês, como que funciona? Como que ela pode chegar? Qual o telefone, o local, onde ter o acesso? Ela vai entrar em contato pelo telefone, tá? A gente vai disponibilizar o telefone do celular. E aí, a partir desse contato pelo WhatsApp, a gente vai fazer toda a parte, né, de entrevista inicial para saber se ela cumpre os requisitos para participar da pesquisa. É online, essa é a primeira etapa, né? Tudo online. E aí, a partir dessa primeira entrevista inicial pelo WhatsApp, a gente consegue, então, marcar uma consulta no melhor dia e horário para a paciente. Maravilha, olha só, super bacana. Então, fiquem atentos, anotem aí certinho e não percam essa oportunidade. Existe mais alguma orientação, alguma dica que vocês podem deixar aqui para os nossos telespectadores? Eu acho que a coisa importante é que as mulheres que pensam, né, que podem se encaixar, entrar em contato nesse número que vai ser fornecido, porque o Marlon e as outras pessoas envolvidas no estudo vai poder dar uma orientação melhor a respeito disso. E saber, né, a pessoa que vai participar desse estudo, a vantagem que ela vai ter é de receber esse diagnóstico também, porque muitas dessas pessoas que apresentam tanto a DTM quanto a enxaqueca, mas principalmente quando ela vem associada, elas passam anos da vida, às vezes, até obter um diagnóstico. E se você não tem um diagnóstico, você também não vai ter um bom tratamento, né? Então, é muito ruim, por exemplo, quem tem dor de cabeça, ficar tomando remédio por conta própria, tomando remédio com muita frequência, às vezes não é a medicação exata, e isso faz com que ela tenha maior risco de cronificar, de tornar essa condição pior e mais difícil de tratar. Então, ter um diagnóstico precocemente, que é o que a pessoa vai ter certamente participando dessa pesquisa, é muito importante para que ela possa obter aí um tratamento de sucesso e prevenir essa cronificação. Ter uma qualidade de vida melhor, né? Sem a gente dúvida. Proporcionar isso, porque querendo ou não, envelhecer com qualidade, né? Com certeza. Não só de saúde, como bem-estar. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa. Que bacana aprender tanto com vocês aqui, com um assunto tão importante. E sucesso na pesquisa. Obrigado mesmo. É isso aí, gente. Quero agradecer também aqui no nosso espaço a Mona Lisa Concept, essa loja maravilhosa que me veste todos os programas aqui do Universo. Um beijo, Nena, um beijo, Sofia, obrigado por esta parceria. E agora vamos conferir uma reportagem super bacana lá no Sesc. O Circuito Sesc já começou e nós do programa Universo Mais não poderíamos deixar de vir aqui no Sesc Araraquara conferir como está essa programação. E quem vai contar um pouquinho aqui pra gente é o Fernando Machado, que faz parte, né, que é um dos integrantes da equipe desta organização e desta realização. Fernando, como que funciona o Circuito Sesc de Artes 2024? Bom, o Circuito Sesc é uma ação em rede do Sesc São Paulo. Então, a gente realiza nas cidades do entorno, aqui no caso de Araraquara serão 6 cidades atendidas, uma ação, uma programação de atividades artísticas que né, incluem apresentações artísticas, oficinas, vivências, e isso aberto ao público, né, atividades todas gratuitas, livres, e um convite, né, à participação do público local de cada cidade a saber um pouquinho mais, a se integrar, a participar de ações, né? É um convite, um grande convite para uma celebração às artes, né? em locais públicos, nas praças. Lembrando que é uma parceria do Sesc com a Prefeitura. Isso, o circuito é uma realização do Sesc, né, com o apoio da Prefeitura, das prefeituras locais, e nas cidades em que há sindicato do comércio e serviços, esses também são apoiadores do evento. São 6 cidades na região que está rolando o circuito. Exato. A gente, esse ano em 24, a gente vai atender Taquaritinga, Matão, Jaú, Boa Esperança, Ibitinga
E eu vou pegar minha colinha aqui, que eu esqueci a última, que é Tabatinga. Legal, que bacana. E ainda dá tempo do pessoal conferir, né? Porque já está rolando, ainda temos mais 2 datas. Quais são as cidades? Isso, os próximos 2 finais de semana, a gente estará no dia 18 em Ibitinga, no dia 19 em Jaú, no dia 25 em Boa Esperança do Sul e no dia 26 em Tabatinga. Quais são os horários das atividades para que o pessoal consiga aí conferir durante o dia? A partir das 16 horas, das 16 até as 20, exceção é Tabatinga, nosso último dia, que vai começar um pouquinho mais cedo, começa às 15 e vai até às 19. Muito obrigado, Fernando, pelas informações. É isso aí. Então fique por dentro do Circuito Sesc de Artes 2024 e confira, porque aqui no Universo Mais você confere toda essa programação, além de consultar as redes sociais. Circuito Sesc de Artes. Arte na rua para todas as pessoas. Música, teatro, dança, circo, literatura, cinema, artes visuais e tecnologias. De 20 de abril a 26 de maio. Veja a programação mais próxima de você em sescsp.org.br/Circuito Sesc de Artes. Realização Sesc. Apoio Sindicatos do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e Prefeituras Municipais. E o nosso programa chegou ao fim, mas não fique triste porque semana que vem tem mais e eu estarei aqui na telinha junto com você. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e também no nosso canal no YouTube. Um beijão, gente! Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Inova Mac, movidos pela inovação.